Tudo bem, pessoal? Hoje saiu a lista de convocados para a segunda fase da prova da Unesp, que começa no final de semana do dia 17. Então, agora é hora de pegar firme no estudo e pensar o que a gente pode fazer, para melhorar o desempenho de vocês nessa prova. Eu vou dividir minha fala em duas partes, Então eu vou falar um pouco sobre a prova de língua portuguesa e na outra parte do vídeo, esse é um outro link separado, eu vou falar sobre a prova de redação, ok? A Unesp não tem uma lista de leitura obrigatória, o que faz com que a prova da segunda fase ela olhe para a literatura muito mais por um viés de competências interpretativas e menos preocupada com aquele conjunto de conhecimentos que você leva, por exemplo, características das escolas literárias tais, ok? O que não quer dizer que seja menos importante você revisar essas características. Porém, meu conselho nesse ponto é que você se concentre em aplicar o que você souber sobre as escolas na análise de textos. E a análise que a Unesp pede para que os alunos façam é sempre uma análise que conjuga o plano formal do texto literário com o plano do conteúdo, ou seja, analisar como que a linguagem produz efeitos de sentido. Ao longo desse ano, no cursinho, ou no colégio que você fez, ou na revisão que você fez sozinho na sua casa, você aprendeu uma série de ferramentas de linguagem, desde, por exemplo, como o artigo determinado, em contraste com o artigo indeterminado, em contextos específicos, ele muda o sentido de uma mensagem ou de um enunciado. Como que a alternância entre tempos verbais ela serve para expressar planos diferentes. Por exemplo, o plano do eu lírico em oposição, o plano do mundo interno ao eu lírico de um poema em oposição ao mundo externo. Então o poeta, ele é poeta porque habilidosamente ele manipula a linguagem. Nós, quando usamos a linguagem de maneira consciente, nós não nos preocupamos tanto com determinados efeitos que são decorrentes exatamente do conhecimento sobre o efeito que vai produzir na leitura. Eu acho que a gente enfoca pouco no ensino de literatura, enquanto que a estética literária é mais o modo como se diz do que propriamente o que se diz. Então, num texto um exercício de interpretação de texto sobre uma notícia, uma reportagem, um texto mais objetivo, em que predomina a função referencial, é natural que se busque o que está dito. Então, qual é o argumento, qual é o ponto de vista defendido, qual é a contradição que existe entre o segundo e terceiro parágrafo, ou algo assim. Mas quando se olha para um poema, quando se olha para o fragmento de uma crônica, de um romance, uma cena de uma peça de teatro, é natural que o examinador ele queira saber se o candidato tem habilidade, tem, competência linguística para distinguir o que muitas vezes é óbvio, está ali. Então, o efeito que um determinado pleonasmo cria, se ele é vicioso, se ele não é, como que uma determinada ambiguidade funciona no plano significativo, quer dizer, ela foi colocada ali de propósito e ela vai criar que efeito? Ela levanta uma dúvida, ela cria um humor. Então, particularmente como eu não posso repassar todos esses conceitos operacionais, esses conceitos teóricos aqui no vídeo tão curto, meu conselho pessoal é:
Se você tiver um caderno de exercícios voltado para a Unesp, o que geralmente acontece em cursinhos, olhe para esses exercícios pensando exatamente na prática da habilidade de olhar para esses aspectos. Tá? Então você vai, talvez no começo sentir um pouco mais de dificuldade, mas olhando para os gabaritos, reformulando as suas próprias respostas, né, naturalmente você vai começar a aprimorar o filtro. Melhor, eu acho até que a metáfora da lupa, né, dos óculos, é mais interessante. Como se você ajustasse o grau dos seus óculos linguísticos para conseguir olhar essas questões com mais leveza, com mais tranquilidade. Acho muito importante que você treine, tá, a capacidade de formular as respostas. As bancas, em geral, reclamam que alunos, candidatos no caso, bem preparados, que até sabem identificar o que é cobrado, não conseguem se expressar em uma resposta coerente, concisa, curta e coesa. Tá? Então o que você não pode fazer em uma segunda fase? Respostas esquemáticas. Tá? Eu sei que o professor, na lousa, muitas vezes ele desenvolve um raciocínio, né, para poder explicar um conceito, ou para analisar um poema, ou para analisar um texto mais amplo. Ele usa esquemas, tá? Ele põe lá, né, Jean-Paul Sartre, existencialismo, angústia, náusea, né, de viver. Ele vai pondo flechinhas, porque elas se conectam com a fala dele. Você precisa demonstrar a capacidade de entender a pergunta e se concentrar na resposta. Tá? Posso te dizer, tá, com bastante certeza, que as perguntas elas são formuladas com foco. Tá? Então leia muito bem o enunciado para saber exatamente o que o examinador quer para aquela pergunta. Tá? Até porque ele pode fazer para um mesmo texto várias perguntas. Então tome cuidado para não perder tempo, nem espaço, nem raciocínio e colocar uma resposta muito grande que já adianta a resposta, né, da pergunta seguinte. E aí você vai ter que escrever a mesma coisa duas vezes. Tá? Aí você pode dizer, mas tudo bem, eu perco pouco tempo com isso. Na verdade, não. Porque você vai ter que reformular, ao perceber que isso aconteceu, você vai ter que reformular a resposta que deu antes para que ela fique exclusivamente naquilo que foi perguntado. Tá? Justifico essa minha colocação. Ao criar uma resposta muito ampla, abarcando mais do que o foco da pergunta, você vai ser penalizado pelo mesmo motivo que se penaliza um candidato que numa proposta de dissertação extrapola o recorte temático. Só para você me entender, eu vou dar um exemplo. Se na sua redação do Enem você falou sobre desafios à formação educacional de surdos, cegos e cadeirantes, tá? Então você extrapolou, você foi além do necessário. Você pode até contra-argumentar, mas eu não tratei o tema. Tratou, mas aparentemente sem foco, como se você não conseguisse distinguir que são desafios distintos. Tá? Então não é uma fuga temática, mas é uma espécie de tangenciamento. A mesma coisa vai acontecer com a questão dissertativa. Então o foco é muito importante. Já cansei de conversar com alunos que fizeram a prova super entusiasmados, tal, deram o máximo de si, falaram que arrasaram nas respostas, tá? E acharam que arrasaram por quê? Porque escreveram muito, porque deram aquelas respostas longuíssimas, né? Com muitos detalhes, com muito mais do que era exigido. Eu até compreendo porque isso acontece. Acho que nós professores temos que fazer um meia-culpa, um reconhecimento de que às vezes ao longo do nosso trabalho como professores de ensino médio, nós acabamos exigindo dos nossos alunos respostas muito amplas, muito completas. Formulamos perguntas às vezes, né, que exigem que o aluno discorra sobre algo. Uma segunda fase, ela não pode fazer isso, porque uma segunda fase vai colocar 8, 10, 12 perguntas, algumas vezes com item A e B,
tentando apanhar um leque amplo de conteúdos da área de língua portuguesa, gramática, interpretação de texto, literatura, tá? Recursos de estilo. Então, as perguntas têm que ser muito focadas, muito específicas. Tá? E é por isso que você vai manter o seu foco e a sua especificidade ao dar as suas respostas. Tá? É uma prova inteligentemente elaborada. Tá? Ela está se tornando uma prova mais focal. Ela olha para aspectos de uma língua mais dinâmica e viva, tá? O que não exclui a possibilidade de questões envolvendo gramática normativa, questões envolvendo noções de semântica, de estilística. Tá? Então eu repassaria todos esses conteúdos com cuidado, mas eu me prepararia para usar esses conceitos na interpretação e mostrar no texto. Tá? Então fique muito atento em comandos específicos que vão orientar depois o corretor. Então, se você tem lá um poema, uma letra de música, e se faz uma pergunta sobre o sentido, e se pede para que transcreva um verso que comprove sua resposta, então você vai transcrever o verso. Tá? Você vai fazer uma mini redação. Então, você vai colocar ali a sua explicação, tá? Que o efeito de sentido tal obtém-se por meio do uso de... Tá? Vírgula. Isso pode ser observado no verso, abre aspas, tal, fecha aspas, por quê? E uma breve explicação. Ao exercitar provas anteriores, você vai perceber que muito raramente você vai precisar mais do que 5 linhas, 6, dependendo do tamanho da sua letra, para formular respostas que sejam satisfatórias. Tá? Ao final das contas, você vai usar ali 2 horas e 15 para fazer a prova inteira. Se você fizesse redações muito longas para todas as perguntas, além do problema do tangenciamento, que geraria meios certos, prejudicando a sua nota final, faltaria tempo para a sua dissertação, que é o tópico do nosso próximo vídeo. Ok? Então é isso aí, desejo a vocês boa prova, né? Porque não é uma questão de sorte, é uma questão de estar preparado, maduro, emocionalmente, fisicamente, né? Pronto para fazer a prova, ok? Depois vocês me falam como foram e se teve alguma utilidade, né, no seu estudo.